Um acidente muito grave em 98, numa cidade do interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus, levou à morte muitos trabalhadores. Não é raro que ocorram acidentes que provoquem mortes de trabalhadores, mas esse tem peculiaridades muito próprias, sobretudo por seus desdobramentos no mundo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Tem a alegria de receber a juíza Rosimeire Fernandes, que trabalha com este assunto desde o evento fatídico, né? E acompanha o desdobramento tanto lá em Santo Antônio, quanto no resto da região, porque impactou a toda a região em que a gente vive. Muito obrigado, Rose, pela sua disponibilidade. Vamos tratar disto que parece não ter sido um acidente, né? Essa é a primeira questão. Um acidente é o que a gente não pode antever. Neste caso, não foi muito possível antever? Não teria sido? Bom, inicialmente agradecer aqui a oportunidade de trazer esse tema que precisa estar na nossa pauta e na pauta de todo o judiciário e da sociedade de um modo geral, pelas suas repercussões e desdobramentos, como veremos aqui. Era absolutamente previsível e basta narrar a cena, né? Na Fazenda Joerana, pessoas abrigadas sob tendas, né, de lona, em meio a animais, bois, vacas, galinhas, cães, crianças, adolescentes, algumas grávidas e mulheres, distribuídas em mesas sob essas tendas, onde o material era distribuído e ali elas fabricavam os traques de massa. No mesmo ambiente estavam também tanto materiais já acabados como matéria-prima, ou seja, como explosivos. Então a cena estava pronta para a tragédia que ocorreria no dia 11 de dezembro de 1998. E aí houve uma explosão. Houve uma explosão que matou 64 pessoas. 6 sobreviveram, né? Então foram 70 pessoas atingidas diretamente, 64 morreram na tragédia, em meio àquele sofrimento, né? Como já se imagina nesse cenário. Dessas pessoas, todas negras, à exceção de um menino, todas mulheres. Então eram pessoas afrodescendentes, 22 crianças, portanto, 1/3 das vítimas era de crianças, 4 adolescentes grávidas, inclusive uma veio a falecer depois e a filha nasceu e sobreviveu, chama-se Vitória. E então podia ser evitado. Podia. Né? É isso. Não foi um acidente. Não foi um acidente, foi uma tragédia anunciada, né? Anunciada. Foi a culminância de uma superposição de violações de direitos humanos. E que nos mostra a evidência das intersecções, né? Mulheres, negras, grávidas precocemente, algumas, Sim. E o único homem, um menino. Então, Isso. trabalho infantil, trabalho em condição precarizada, de um perfil muito próprio. Exatamente. Exatamente por isso. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao apreciar o assunto, o caso, ela trouxe a questão da interseccionalidade, mostrando que essas pessoas, essas vítimas, estavam submetidas a camadas superpostas de vulnerabilidades, né? Diversos marcadores de opressão. Então, eram mulheres, então você tem a questão aí de gênero, você tem a questão de raça, pessoas afrodescendentes, do recorte da idade, né? Da violação ao direito da criança ao não trabalho. E você tinha também a questão da posição econômica. Todas as pessoas estavam submetidas a essas condições porque são pessoas que vivem em condição de extrema vulnerabilidade social e a quem não se apresentam outras alternativas, inclusive pela baixa escolaridade. Então, uma das razões, inclusive, de estarem as crianças ali era o fato dessas mães não terem com quem deixar. Não haver uma rede de proteção e uma política de cuidado para que essas mulheres possam encontrar um meio de vida onde elas possam ter uma renda decente em outras condições. E deixar os filhos em segurança E deixar com os alguém, filhos né? em segurança com alguém, ou numa creche, ou numa escola de tempo integral. A Corte Interamericana enfrentou essa questão da interseccionalidade e, inclusive, na condenação determina a construção de políticas específicas para este público. Perfil. Né? Então, a gente também... A razão da condenação do Brasil, 2 fatores, né, levaram a essa condenação. A falta da fiscalização,
Embora a gente se refira sempre a uma fábrica clandestina, efetivamente ela não era clandestina. Ela tinha Até pelo autorização. porte, né? Exatamente. Né? Do acidente. Ela tinha autorização do Exército, autorização da municipalidade, então ela estava formalmente regular, mas jamais, desde a sua criação, havia sido submetida a qualquer tipo de inspeção ou de fiscalização. Daí a responsabilização do Brasil pela falta dessa fiscalização que poderia ter evitado a tragédia, as condições daquele trabalho degradante e também o trabalho infantil. Né? Qual foi a outra causa? O Brasil A foi outra condenado causa, por quê? isso, exatamente essa discriminação estrutural. Sim. Né? Essa condição de exclusão que faz com que essas pessoas, esse recorte da população, seja compelida ao trabalho em condições tão degradantes. E aí, eu estava me referindo à falta de políticas de cuidado, de assistência, etc. Tem um outro agravante. As crianças estão ali, inclusive, para complementar a produção, de modo a elevar um pouco a renda. Porque, a despeito das condições de trabalho e com jornadas estendidas, elas não conseguiam oferir sequer um quarto do salário mínimo com esse trabalho. Exatamente. E aí soma a família toda para Soma a família chegar toda, um pouco... idosos, crianças. E um outro aspecto também dessa questão que nos remete à questão de gênero é o fato de que a tarefa é escolhida porque subentende-se que, como é uma tarefa simples, é uma tarefa própria de mulheres. Ainda tem esse agravante. O outro é de que mãos delicadas podem enrolar melhor o traque de massa naquele papel de seda pequenininho. Digamos assim, ele é desenhado com diversos recortes e requintes de crueldade. E nos mostra claramente a questão da interseccionalidade, né? Justamente apontando para os grupos Exatamente. de camada que estão sob camadas de vulnerabilidade, né? Sobrepostas. Exatamente. Você tem aí a questão de gênero, a questão de raça e etnia. Você tem a questão do trabalho infantil, da criança, da proteção à criança, né? E você tem a questão da situação de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, isso a sentença traz nos seus fundamentos, quando aprecia, por exemplo, essa condição de vulnerabilidade social e faz um resgate histórico para mostrar que essa falta de reparação e de políticas específicas vem de muito tempo. Então, era uma região marcada pela exploração da mão de obra escravizada, para onde foram levadas essas pessoas trazidas de África para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco. E, na abolição inconclusa, nenhuma política relativa ao acesso à cidadania, trabalho, educação, saúde, moradia, propriedade. E, hoje, a gente traz esse resgate dessa história, né? Então, uma sucessão de violações, eu diria, histórica, que se prolonga no tempo. E só se prolonga ecoando, né? Não sem nenhuma transformação. Sem nenhuma transformação. Repetindo o passado. Exatamente. Aí eu digo, tem um trecho da sentença que os juízes destacam que, a despeito de reconhecerem as diversas políticas públicas de lá para cá, nenhuma com impacto transformador, nenhuma política específica e suficiente voltada para esses grupos. Porque não basta a política, é preciso que ela esteja endereçada àqueles que precisam e atendendo às especificidades dessa população e às suas necessidades, né, para essa reparação histórica. A Lei da Ação Civil Pública tem um traço que, por conta dessa recente ADPF, que trata da destinação do dinheiro, foi ressuscitado, mas que está lá desde 85, que é a destinação das condenações coletivas às próprias comunidades afetadas, aos próprios afetados, né? A gente discute como se isso fosse abstrato para o fundo X ou o fundo Y e tal. Não. A ordem da lei é que repare o dano daquela comunidade. Então, é um fundo difuso, é um fundo coletivo, mas um fundo coletivo que atenda àquela especificidade, que me parece que, segundo você diz, é o que a sentença enxergou, não? É bem a hipótese da reparação do dano no local da violação e atendendo aquelas pessoas, né? Isso atende também ao princípio da reparação integral, que é uma característica das decisões da Corte, entendendo que não basta uma indenização pecuniária. Sim. Para a reparação integral, é preciso que haja outro tipo de medida, né? Medidas com uma resposta mais humanista, mais efetiva, que garanta, inclusive, a não repetição do fato. Indenizar os indivíduos, o fundo é valioso, é necessário.
As indenizações precisam ser pagas, o pagamento da indenização pelo dano material e material que tenham sofrido essas pessoas, mas é preciso também que haja a construção de políticas, e aí vem também a questão da destinação dos recursos, para ações que tenham esse impacto transformador na região. Estruturante. Exatamente, exatamente. Políticas estruturantes. Houve alguma condenação trabalhista em razão disso? O judiciário trabalhista foi envolvido nessa questão? Sim, o judiciário brasileiro, de um modo geral, deu uma resposta muito ruim e vem dando ainda. O judiciário trabalhista quitou suas últimas ações em abril do ano passado. Então, estamos quites. Ainda bem que não paramos por aí. Hoje, o TRT5 desenvolve diversas ações, inclusive nessa articulação das políticas estruturantes, né, com os demais atores do Estado, da sociedade, Ministério Público do Trabalho e diversos outros parceiros. Sobre as condenações trabalhistas, em abril de 2023, o TRT5 encerrou as últimas. Então, o que aconteceu? Em 2020, na prolação da sentença, uma boa prática adotada pelo TRT5 foi reunir os feitos na central de expropriação e ali passou-se a ter um comando central desta execução, de modo que em 2023 os últimos foram quitados. Foram apreendidos bens e eles serviram ao pagamento das dívidas trabalhistas. No entanto... Não é rápido isso. Não é rápido, 98, porque o 23. ano passado completou-se um quarto de século. 25 anos desde a explosão, não é? Então, foi muito tempo. As ações a ação penal e as ações cíveis ainda estão em tramitação. Então, violando o direito à garantia judicial e à proteção judicial, e daí também a condenação do Estado brasileiro sob a perspectiva do judiciário. Da falha do judiciário. De um modo geral. Exatamente. Eu gostaria, Rose, que você se aprofundasse um pouco, porque é muito peculiar. A sentença da corte não é uma sentença como a gente chama de sentença aqui, não é uma condenação objetiva. É muito mais parecida com uma condenação estrutural ou de um processo estrutural. Então, eu ia lhe pedir esse caráter resolutivo, perspectivo, transformador da sentença, que você explorasse um pouco, porque você a conhece muito e tem visto dois aspectos, como ela é e o que é que disso tem virado realidade, mas só depois do intervalo. Pode chegar, ouve hoje a juíza Rose Fernandes acerca do acidente ocorrido em 1998 na fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. Pode chegar e examina hoje o acidente ocorrido em 98 na fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, na companhia da juíza Rose Fernandes. E a gente perguntava, Rose, antes de um intervalo, quais características tem uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que difere da nossa sentença comum no processo judiciário trabalhista? Bem, eu diria, assim, resumidamente, que as sentenças da Corte, elas obedecem ao princípio da reparação integral. E, para isso, ela aborda diversos tipos de medidas. As medidas de restituição, que, se não me engano, no caso da Santo Antônio não tem nenhuma, mas as medidas de satisfação, as medidas de reabilitação, de investigação, de indenização e da garantia de não repetição. Então, de satisfação seria a própria sentença, a sua ampla divulgação, a produção de material de vídeo e de rádio, a manutenção desse assunto, dos fatos que levaram à condenação e das medidas determinadas nas redes sociais oficiais de governo, município, União. Então, são medidas que visam dar ampla publicidade ao tema, trazer ao debate, trazer à luz e sensibilizar as pessoas, né? Também, entre as medidas, a de reabilitação, no caso da saúde, para aquelas familiares e vítimas sobreviventes. A investigação, já falamos, com relação aos processos. O dever de indenizar, que, digamos assim, reduziria muito o impacto da sentença. É uma visão reducionista, então é muito além. E aí, sendo uma decisão que enfrenta um problema estrutural, portanto, complexo, ela traz a estruturação e a determinação de diversas ações, porque é um problema complexo, que tem vários núcleos, ele precisa ser atacado em várias vertentes, né? Inclusive, observada a distribuição das competências no âmbito do Estado, porque o Estado brasileiro foi condenado, mas há obrigações dentro desse mapa de competências que são do município, do Estado, da União, do Judiciário, do Legislativo. Então, um ponto central, por exemplo, é o ponto 18. O
ponto 16 também diz respeito às garantias de não repetição, que é a implantação de um sistema de fiscalização periódica e sistemática de todos os locais de fabricação de fogos e, obviamente, a punição dos responsáveis no caso de falta. Do ponto 18 é a construção de um plano de desenvolvimento socioeconômico para a região, exatamente para superar aquela condição de pobreza, de exclusão, de vulnerabilidade que implica na manutenção dessas pessoas e na perpetuação desse estado de coisas. Então, você acaba com o mal pela raiz. Daí a questão de ser uma decisão estrutural. E por isso que na sua execução, que demanda, obviamente, uma articulação dentro deste pacto federativo, a inclusão de diversas entidades e instituições, um grau relativamente alto de consensualidade, inclusive porque a Corte determina a participação das vítimas, naquela ideia do nada sobre nós, sem nós. Né? Então, a ampla participação. Aqui na Bahia, estamos, o TRT5, participando dessas tratativas desde o começo. Foram realizadas 2 audiências públicas por iniciativa do Tribunal, com a parceria do Ministério Público do Trabalho, lá mesmo. Então, mantendo o tema no debate e trazendo os demais atores. Hoje, o ponto focal para o cumprimento da decisão é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no âmbito estadual, e esse plano está sendo elaborado, construído, com a participação das vítimas e está aberto até 30 de novembro, inclusive, o período de escuta da sociedade para apresentação de propostas, né? Porque a sociedade sabe de suas necessidades, essa é a ideia. E como é que a Corte acompanha isso? Através da elaboração de relatórios e da realização de audiências, inclusive, ou reuniões de trabalho. Então, é como se ela tomasse uma prestação de contas do Estado, né, e tomasse as informações, inclusive com a participação não apenas de signatários, mas de representantes das vítimas e familiares, dos entes governamentais responsáveis pelas atribuições, cada um pelas suas diferentes atribuições. Então, é um processo bem interessante que, obviamente, demanda tempo. Um atraso histórico desde o período da escravização, você não vai acabar numa canetada. Né? Então, problemas estruturais que demandam também uma decisão estrutural e um modo de executar também diferente, com a participação de todos. Felizmente, o TRT tem participado desse processo, inclusive contribuindo muito, eu entendo, nesse processo de articulação. Um outro ponto também diz respeito à apresentação de relatório sobre as diretrizes sobre direitos humanos para empresas, ou seja, é a difusão de uma cultura de direitos humanos com a participação de cada ator social no processo. Né? E, por fim, medidas legislativas. A Corte determina que o Estado brasileiro informe sobre a tramitação, os impactos e as propostas de um PL referido, um PLS 7433, de 2017, que hoje aguarda, está pensado a um outro, e aguarda o parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, nisso ainda estamos também em mora. Né? Do Senado. Onde agora está na Câmara. Na Câmara. Andou um pouquinho. Exato, andou um pouquinho. De 2017 pensada até agora. Exatamente. Entendeu? Então, para a resolução de problemas estruturais e na perspectiva de uma reparação integral, são essas várias medidas. Você vê como a questão da indenização pecuniária ganha pouca repercussão. Embora, neste caso, dada a gravidade da violação, seja considerado pelos estudiosos uma das mais expressivas até hoje. Mas não restitui, não cessa e não impede que novas violações aconteçam. Entendeu? Essa indenização tem qual montante? Tem um valor 50 mil dólares, 60 mil dólares por pessoa, exatamente. Dependendo da situação. E isso daqui foi executado já? Já foi executado mediante um acordo com a União. Essa parte já foi cumprida. Mas falta muito. E a parte trabalhista também, né? Esses são os 2 pontos integralmente cumpridos. Há também um ato nessa perspectiva, entre as medidas de satisfação à sociedade e às vítimas, um ato de reconhecimento da responsabilidade internacional do Brasil, que deve ser realizado, acho que em breve, tudo construído, como eu disse, com a necessária participação do Instituto 11 de dezembro das vítimas e familiares. É um pedido de desculpas do Estado? É um pedido de desculpas e um reconhecimento, mas que os representantes das vítimas e familiares dizem assim, não pode ser de mão vazia.
Não pode ser um mero pedido de desculpa, tem que vir acompanhado das medidas que impedirão que novas pessoas morram em explosões, que impeça a persistência da fabricação clandestina de fogos, que impeça o trabalho infantil, que combata a evasão escolar, que eleve a escolaridade dessas pessoas para que obtenham melhores oportunidades de trabalho. Né? Então, passa pela construção de uma série de medidas e é por isso que até hoje esse ato não foi realizado. Sim, porque se ele fosse, ele teria sido de mãos vazias. De mãos vazias. Aí não adiantaria Exatamente. nada. E da sua perspectiva, de quem está acompanhando isso de perto, houve um caráter pedagógico que transborde o Estado? Porque o Estado está cumprindo aquilo que a Corte mandou. Mas e os particulares? Lá em Santo Antônio, ainda há fábricas de fogos clandestinas e gente trabalhando sob este risco? Sim, sim. Tanto que foram várias apreensões do ano passado para cá, com a intensificação da fiscalização, com a apreensão de toneladas de fogos, e sob o império da mesma família que, à época, foi a responsável pela explosão. E disso resultou agora o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho na região. Né? Então, falta ainda isso. Falta também a sensibilização da sociedade para entender que a decisão da Corte Interamericana ela pretende, e eu espero que tenha esse impacto transformador, de ela elevar o patamar civilizatório da própria região. Né? O principal ponto ali, no meu entendimento, além da fiscalização, é exatamente esse projeto socioeconômico para a promoção do trabalho decente, para a promoção do desenvolvimento sustentado e sustentável, que promova a igualdade, que promova a sustentabilidade, que promova a emancipação das pessoas e a dignidade a todas e todos que trabalham. Né? A redução das desigualdades. A redução das desigualdades, a superação da pobreza. A região ostenta números como quase 70% de sua população ainda no CAD único. Ainda vivendo apesar de estar entre as 20 economias do Estado. Olha só. Entendeu? Então, é uma região marcada por muita concentração. Tudo isso é muito bem enfrentado pela Corte na sua decisão e a Corte mostra. Né? Por isso ela fala de que não reconhece as políticas implantadas pelo Estado brasileiro, mas reconhece também que falta um impacto transformador a essas políticas. Então, a gente foi condenado e continua criticado pela Corte Interamericana nas avaliações periódicas. Sim. Ainda não estamos... Exatamente. As audiências de supervisão têm mostrado ainda o inadimplemento de diversas. Acho que o Estado da Bahia agora dá um passo importante nessa construção articulada do chamado Ponto 18, que é o projeto de desenvolvimento socioeconômico, né? A fiscalização também tem implementado, a despeito de institucionalmente estar enfrentando também muitas dificuldades, mas tem priorizado isso. Alguns entes governamentais ainda precisam chegar e contribuir dentro de sua esfera de competência e atribuições, mas há muito a ser feito, né? Mas eu acho que a gente chegou num estágio que também não dá para voltar atrás. Acho que o engajamento das instituições, entendeu? O engajamento, e eu sempre falo da maturidade do antigo movimento 11 de dezembro, hoje Instituto 11 de dezembro, né? Porque essas pessoas cresceram na luta. Sim. Né? Hoje, a presidente do Instituto, Rosa, que na ocasião perdeu 3 irmãs na explosão, a mãe foi uma das primeiras fundadoras desse movimento de luta, e ela dedicou a sua vida inteirinha a essa causa. Né? Exatamente. Então, hoje, eu acho que o movimento reconhece, o Instituto reconhece o avanço, sabendo ainda que é outra esfera, é outra etapa da luta, né? de resgate, de reparação, de construção, para a superação dessa condição. Eu tenho certeza da sua resposta, mas eu vou provocá-la com uma pergunta. Esta é uma atividade do judiciário mesmo? O judiciário não está se metendo onde não devia, quando deixa de proferir sentenças e vai lá participar de um processo que é estrutural, originado numa sentença,
mas eminentemente político, não? Eu não tenho dúvida absolutamente de que seja uma atividade jurisdicional, inclusive. A gente está falando da execução de uma decisão. O que difere é o modo como você chega ao resultado final. Então, por exemplo, no aspecto das decisões trabalhistas, eu repito, uma boa prática, reuniu todos os processos, Executou. emitiu seus relatórios mensais ao CNJ, que embora também criou a sua unidade de monitoramento e fiscalização do cumprimento das decisões. Hoje também os regionais criaram as suas unidades de monitoramento e fiscalização das decisões do sistema interamericano. Mas a política de promoção do trabalho decente, e é disso que falamos, hoje está inserida, inclusive, nas metas do próprio Poder Judiciário, como o Programa Trabalho Seguro, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, de Combate ao Trabalho Escravo, e você veja que são eixos temáticos diretamente relacionados aos eixos temáticos abordados e enfrentados na sentença da Corte Interamericana. Portanto, essa é a única parte desse assunto triste que está certa. Estamos no lugar certo. Eu entendo que sim. Muito obrigado, Rose, por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Até o próximo episódio.